E agora, irmãos, graças ao nosso Pai Celestial por esta oportunidade, então nós iremos iniciar a nossa reunião. E assim sendo, eu convido a igreja para se colocar em pé. De cabeças curvadas, mãos levantadas aos céus, vamos orar. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, a Igreja Apostólica ou parte dela, neste momento se levanta diante do Senhor e se curva diante da Tua Majestade, reconhecendo o Seu poder e a Sua autoridade, ó Pai bendito, para suplicar do Senhor Deus, mais da Sua graça, da Sua unção gloriosa para envolver este templo, ou seja, todos que estão aqui, ser envolvido pelo Teu imenso poder, que nos dá entendimento e sabedoria para prosseguir firme nesta caminhada. Reconhecidos que assim o somos, rendemos ao Senhor ações de graças e louvor, bem como ao Teu Divino Espírito e a Jesus, Teu Filho amado, a quem rendemos ações de graças, porque Jesus realizou uma obra vicária, sofrendo e padecendo em nosso lugar, para nos trazer a paz que o Senhor Deus preparou para cada um dos seus filhos. Honra, glória e louvor a Jesus, príncipe e autor da vida, e a sua Santa Mãe Virgem Maria, que muito lutou lá no passado para fazer prevalecer a fé em Jesus, e que continua lutando nos dias de hoje, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Consolador prometido por Jesus, e está registrado no Evangelho de São João, no volume das Sagradas Escrituras. E graças ao Senhor Deus se cumpriu em nossos dias, e os olhos da carne pôde contemplar aquela santa serva, sendo inteiramente dedicada a Deus Pai, dando a oportunidade a Jesus de se manifestar na terra pela segunda vez, formar a sua igreja e arrebanhar um povo que verdadeiramente lhe amasse e lhe respeitasse. Ó Jesus bendito, o Teu amor foi muito mais além. Ainda preparastes aqui nesta terra o maior de todos os profetas que esta terra viu, o nosso amado e santo irmão Aldo. Posso dizer isto fundamentado nas Sagradas Escrituras, que nos mostra que o irmão Aldo foi escolhido por Deus Pai para encerrar uma obra iniciada milênios de anos atrás. Eis que aqui está o fruto de um trabalho, através de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Tua igreja está reunida te adorando. Ó Jesus bendito, por isso neste momento eu rogo ao Senhor que receba nos céus o louvor e o cantar dos Teus filhos, que com muito amor e empenho irão entoar em cada parte de nossas reuniões, louvando e glorificando o Teu santo nome. E a Senhora Santa Vó Rosa, nosso Consolador, a quem entrego esta santa reunião, pedindo que dirija-nos em tudo para em tudo fazermos a Tua santa vontade, e assim o Teu santo nome, bem como o reino dos céus, seja louvado e glorificado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém.
A paz não tenho, vivo a lamentar, pois em minha vida só a tristeza eu vivo a chorar. Eu sou o sofredor, à procura de paz e amor. Assim eu vivo a procurar, mas com toda a esperança sei que um dia eu vou encontrar. Que me dará o amor e a paz e a vida.
Agora eu tenho, se eu tenho a paz, encontrei o caminho que só alegria me traz. Contente eu sigo a caminhar para onde Jesus e a Santa Rosa estão a me esperar. O glorioso céu de luz que este santo caminho sempre me pela mensagem que o coral disse ou pregou para nós, já é o bastante. Se eu quisesse encerrar a reunião, diria que dentro de um hino, eu meditei como todos devem ter meditado, num passado bem distante, no sofrimento da humanidade, a alegria e a paz que envolve cada um de nós. Na letra deste hino, quando diz: de longe venho, cansado estou, de tanto sofrimento no meu corpo e na minha alma. Então paramos para meditar. Mas será que Deus criou o ser à sua imagem e semelhança para viver em tamanho sofrimento? Ou será que quando Isaías disse que Jesus carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, Jesus carregou sobre ele? Mas por que então tanto sofrimento domina esta humanidade? Ora, Jesus fez a sua parte, mas por que o sofrimento insiste sobre o ser que foi feito à imagem e à semelhança de Deus? É preciso que a humanidade pare para meditar em que algo está errado, porque não é bastante dizer: eu sou de Jesus, eu sou da Santa Rosa, eu creio no irmão Aldo. Mas, irmãos, para que nós sejamos livres deste sofrimento e gozar da verdadeira paz, é preciso estarmos enquadrados
dentro de um padrão estabelecido por Deus, para que possamos usufruir dos benefícios em que Jesus veio trazer para nós. É preciso falar então a respeito de disciplina, como está no boletim. Ora, a mulher foi criada por Deus como um vaso precioso para honrá-lo. É uma obra perfeita que Deus Pai criou para que a mulher então pudesse também honrar a Deus Pai. E assim lá no passado foi. Mas a humanidade, entendendo isto que para eles é uma evolução, e parou de olhar para a mulher como uma prenda divina, mas agora olha para a mulher com um olhar pecaminoso, porque o corpo que foi criado para habitar um espírito para a honra de Deus, este corpo hoje, amados, é colocado à vista, à exposição, despertando no homem a cobiça, o desejo carnal, trazendo o pecado para o coração do homem. Mas é preciso que a mulher entenda que ela faz parte deste pecado quando expõe à mostra a habitação do Espírito criado por Deus. E agindo desta forma, fora dos padrões estabelecidos por Deus, seu corpo se torna a cobiça do homem, e através da cobiça vem o pecado, e através do pecado, como disse São Paulo, ora, se o salário do pecado é a morte, e então por que desobedecer a doutrina e a disciplina, e não trazer em honra o seu corpo que foi feito para a habitação do Espírito Divino? Ora, irmãos, a humanidade que não conhece a Deus, quando olha para uma mulher, não enxerga mais uma prenda divina ou uma perfeição da criação divina, mas sim olham as mulheres como um objeto sexual. E em parte elas contribuem para isso, porque expõem o que não deveria expor ao olhar do homem que traz para o seu espírito o desejo pecaminoso. É São Paulo que escreve estas palavras quando ele diz que a mulher deve se trajar como mulher e o homem deve se trajar como um homem representante de Deus Pai, seu Criador. E quando falamos da mulher, se quisermos, podemos buscar nas Sagradas Escrituras mulheres que usufruíram de uma beleza corporal sem igual, como está escrito, que nunca houve na terra mulheres tão belas como as filhas de Jó. Mas as suas vestes adornavam o seu corpo e não expunha a cobiça do ser humano. E nem por isso perderam a sua beleza. Mas se quiseres, poderei falar da jovem Maria Santíssima, que lá no vilarejo onde morava, era entre todas a mulher, ou naquela época a jovem mais linda, mas nunca se impressionou com a beleza que possuía no seu corpo,
porque ela sabia que a beleza do corpo um dia se acaba, mas porque ela sabia que o seu espírito, para Deus, existia mais beleza do que a beleza da carne. E olhem para o mundo, o estado triste e lamentável em que se encontra a humanidade. Como diz São Paulo em um dos seus ensinos, que a humanidade sem Deus está como nuvem sem águas, arrastada pelo vento de um lado para o outro, pelas modas que expõem o ser humano à cobiça do pecado. E muitas vezes as nossas irmãs, ou algumas entre elas, quando olha para o mundo, acha que é preciso fazer parte da moda que domina o mundo, se esquecendo que o mundo não tem a revelação de Deus, da sua perfeita vontade, e que para usufruir dos benefícios em que Jesus veio trazer, o seu corpo precisa revelar o que há no seu espírito. E quando vemos um jovem com um comportamento semelhante ao mundo lá fora, é porque isto está arraigado no seu espírito e ainda não fez uso da verdadeira conversão. Porque quando alguém traz para o seu corpo as modas que dominam o mundo e traz para si, anula na sua vida a luta e o sacrifício de Jesus. E por muito que diz amar e respeitar o santo irmão Aldo, pode cair na palavra de Jesus quando diz àquele povo em que Jesus pregou com eloquência, que dizia com a boca amar a Jesus, mas por muitas vezes Jesus diz: os seus atos não condiz com aquilo que a sua boca pronuncia. Por isso, eu digo para a Igreja Apostólica: guarde bem a honra que receberam de Deus o Pai, a nobre missão de representar o seu reino, porque os acontecimentos que acontecem entre a humanidade anuncia bem aquilo que Jesus disse: quando veres estas coisas, ainda não é o fim, mas é um começo de um sofrimento que dominará a humanidade de tal forma. Assim, irmãos, como nos tempos de Noé, que anunciou a oportunidade de salvação, e quebraram todas as regras por ele pregada, porque não creram na palavra que Noé pregou, porque entenderam que Noé estava velho demais, mas se esqueceram em que Deus faz nova todas as coisas, e através de Noé, Deus deu oportunidade de salvação àquele povo. Quando Noé convidava para juntos construir a arca, porque iria vir um dilúvio sobre a terra, está escrito que o povo casavam-se e davam em casamento, e chamavam Noé de louco, dizendo: como pode este anunciar um dilúvio numa terra que nunca choveu? Porque, para que os irmãos saibam, naquele tempo não chovia na terra, mas era uma fumaça úmida que surgia e assim umedecia toda a terra. Nesse estado, Noé anunciou um dilúvio e ninguém pôde crer. Estamos vivendo um período idêntico.
no meio de uma humanidade que se diz avançada, em que tudo é normal, quando aparece uma luz iluminando a escuridão, mostrando um caminho a seguir, então não entendem e nos chamam de louco, porque na Bíblia não está escrito o nome Santa Avó Rosa. Nos chama de louco, porque anunciamos um profeta que o olho da carne já não mais pode ver. Mas eu posso explicar, fundamentado nas Sagradas Escrituras, que o olho da carne não pode contemplar um santo de Deus. E que se o irmão Aldo permaneceu entre nós por 44 anos, o seu estado de santidade era tamanha, que eu digo sem medo de errar, que a humanidade já não se fazia mais merecedora de um santo na qualidade em que o irmão Aldo alcançou. E por isso houve por bem Deus Pai recolher aos céus, para se cumprir uma profecia de Samuel, aonde ele diz que chegaria o tempo em que Deus retiraria o candeeiro, e só as virtudes, lá diz, só a luz ficará, mas só as virtudes do Espírito então iria reger a vida de um povo que se tivesse disposto a viver no mundo, mas compreendendo que no mundo não somos. E traz para nós uma tristeza, quando jovens de talento, que deveriam aproveitar os seus melhores dias da sua vida para dedicar-se de corpo e alma a Jesus, traz para o seu jovem corpo a vaidade que contém no seu espírito. Eu me alegro muito quando estou descorrendo as Sagradas Escrituras e que passo a imaginar o jovem Santo Estevão, que não foi um apóstolo, mas um jovem temente a Deus, e que, acuado por aquele sacerdote, obrigando a negar a eficácia da fé, ele preferiu perder a vida do seu corpo, porque ele sabia que, se fiel, a vida do Espírito estava garantida. A Igreja Apostólica, eu posso dizer como disse Jesus, quando olhando para Jerusalém, após ter pronunciado grandes sermões, e aquele povo virou as costas para Jesus, e ele então olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ampará-lo, quantas vezes eu quis guardá-lo, como a galinha protege os seus filhotes debaixo das suas asas, e vós não ouvistes. E está escrito que lágrimas correram do rosto de Jesus, lágrimas correram do seu olho e percorreram o seu rosto, porque ele sabia do duro castigo que viria sobre aquele povo que tivera a oportunidade de se abraçar às palavras em que ele com tanto amor proferiu. Hoje, o estado da humanidade e de alguns apostólicos que não dão o devido valor àquilo que foi pregado por Jesus, pelos santos apóstolos, pela Santa Avó Rosa, e posso dizer pelo martírio que sofreu o irmão Aldo, porque martírio, quando se fala em martírio, não é simplesmente pregar alguém em uma cruz, porque o maior martírio que Jesus sofreu não foi aqueles pregos cravados em seus pés, mas sim a ingratidão de um povo que não o aceitou, a ingratidão de um povo que não soube trilhar o caminho que ele traçou. E quantas ingratidão a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm sofrido de um povo
que tanto tem recebido, mas que busca a dar valor àquilo que o olho da carne vê, se esquece da palavra de São Paulo quando ele diz: o que Deus fez com perfeição para nós usufruir em espírito, só com o olho do espírito pode enxergar. Foi fundamentado nesta palavra que o opositor de nossa fé, ele disse assim: em contrapartida, eu criarei maravilhas e belezas neste mundo, em que o olho da carne o homem verá, e então participará e se prenderá naquilo que eu criei. Mas em segunda intenção, amarrar o espírito naquilo que ele criou, porque o que Deus criou para o homem e mulher desfrutar, só podemos contemplar com o olho do espírito. Mas se formos sinceros na prática da nossa fé, já desfrutamos em parte aqui nesta terra. Meus queridos e prezados irmãos, e visitantes e internauta, ouçam a voz do Senhor a clamar através da mensagem da Igreja Apostólica, e se entregue a Jesus, aceitando o Consolador. Agora, irmãos, eu vou seguindo na mesma linhagem. Quando procurei lhes mostrar que o sofrimento da humanidade é desobediência às regras que deve reger a vida de alguém para desfrutar do que Jesus veio trazer. A desobediência nada mais é do que quebrar uma regra traçada por Deus. Irmãos, antes de eu iniciar esta leitura, eu lhes digo que quando Moisés havia libertado aquele povo da escravidão do Egito, após 90 dias daquela libertação, Deus chamou a Moisés e deu as instruções que deveria reger a vida daquele povo. Porque se assim não o fosse, Deus não poderia permanecer entre eles. E foi ali que Moisés escreveu aquilo que chamamos de 10 mandamentos. E Jesus não desfez aquilo não. Jesus simplesmente resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, quando perguntado por aqueles homens qual era o maior de todos os mandamentos. Era amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Aqueles 10 mandamentos resume-se nos 2, porque quem ama a Deus, ama seu irmão e a lei que Deus deu para reger a nossa vida. É isto que precisamos fazer. E nós apostólicos que anunciamos uma santa de grande poder, precisamos deixar parecer na nossa vida os frutos deste poder que esta santa exerce. Mas quando alguém se iguala com um povo que não tem o conhecimento, está sucumbindo o poder desta santa na sua vida. Ah, irmãos, eu agora passo a fazer a leitura do boletim. Mas a igreja permaneça em silêncio e meditando, que são mensagens maravilhosas. O que é disciplina? E qual o seu valor para a nossa igreja? Disciplinas são regras, ordens, leis que regem a vida de uma nação, de um povo ou de qualquer organização, seja religiosa ou não. Sem ordem e disciplina, não pode haver progresso em nenhum setor da sociedade. São as bases fundamentais do lar e da igreja. Que queira pertencer ao reino dos céus
e pregar o Evangelho de Jesus. Foi por isso que Jesus exigiu, através da Santa Vó Rosa, que a nossa igreja tivesse uma perfeita disciplina e que seria o complemento de sua doutrina. Portanto, a nossa disciplina são as ordens e costumes dados à igreja por Jesus através da Santa Vó Rosa e que nos convém e nos é útil para termos um perfeito funcionamento na igreja como organização religiosa que em tudo deve representar o reino do nosso Deus e de sua justiça. Portanto, é a perfeita observância dos preceitos e normas que foram impostas à igreja, para que ela possa sempre contar com toda a proteção e virtude de Deus nosso Pai, do seu divino Espírito e de Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Esta disciplina deve fazer parte da vida de cada apostólico e de cada família apostólica, que queira gozar dos benefícios que nossa igreja oferece e de toda a bem-aventurança do testamento de Jesus nosso Senhor e das bênçãos do Consolador. As ordens e normas da nossa igreja são moralizadora, fazem bem e edificam uma pessoa, tornando-a de uma moral digna e elevada, que leva esta pessoa a ser considerada e respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola, na igreja. Todo o bom costume, a boa educação, o respeito ao próximo, o trajar-se com modéstia, sem exageros, com respeito às ordens de Jesus, da Santa Vó Rosa, só trazem honra para qualquer pessoa de ambos os sexos. A Santa Vó Rosa ensinava o seguinte: uma pessoa é conhecida pelo modo de andar, falar, trajar, pelas atitudes e seu modo de expressar. Estas características nos revelam a personalidade da pessoa e o que há dentro do seu coração, pois o exterior reflete o interior. Ela espera que todo o apostólico seja em tudo perfeito e que seu exterior, isto é, a sua aparência, os seus modos, o seu falar e olhar, reflitam o que está dentro da sua alma. As ordens que são ensinadas ao nosso povo devem ser obedecidas pelo Filho de Deus, para desviar-se do ambiente que não tem boa moral, evitar ler e ver tudo que desperta a malícia, o crime, o roubo, o adultério e a indecência, para não se contaminar e nem corromper a sua família. São Paulo ensinou aos seus seguidores o seguinte: nem tudo o que dizem ser útil me convém, mas sim me convém fazer a vontade do Senhor. E nestes dias, o que deve dizer o apostólico: nem tudo o que existe neste mundo, que se fala, que se vê, que se ouve, as modas extravagantes, os programas impróprios, aos filhos de Deus e sua família, que inspira a malícia, o sexo, o adultério, a inimizade, a corrupção, o crime e o ódio, e todo o ambiente de malícia, não me convém, mas sim me convém obedecer a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e à minha igreja. Esta obediência lhes traz honra, mérito diante de Deus e dos seus santos, e também lhes serve como armadura para a sua defesa contra todos os ataques do mal. Sejam fiéis e obedientes à nossa disciplina, pratiquem-na em seu viver. Se querem ter saúde, ser felizes e bem-aventurado e bem-sucedido em toda a jornada de sua vida aqui na terra e ter direito à eternidade. Por isso, prezados e amados irmãos, guardem bem estes ensinos preciosos, porque eles lhes trará dias felizes na sua vida, num mundo tão difícil e corrompido por toda sorte de pecado que pela humanidade tudo isto é normal. Mas para o povo de Deus, precisa se fundamentar na palavra de São Paulo, quando aqui ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo São Paulo ensina aos cristãos
da cidade de Éfeso o seguinte, sobre a armadura que o Filho de Deus precisa possuir para garantir sua vitória contra o mal. Assim ensina o apóstolo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir aos assaltos do maligno, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra seres compostos de carne e sangue, mas contra os espíritos maus, que são dominadores deste mundo perverso e imerso nas trevas do erro e do pecado. Continua dizendo o apóstolo São Paulo: mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos que formam o reino do mal, tomai, portanto, a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e, depois de haver disposto tudo em ação, permanecer firme, de pé. Ficai, portanto, preparado, tendo cingida a cintura com a verdade, revestida a couraça da justiça e calçado os pés com o evangelho da paz. Disso embaraçais o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamáveis do maligno. Tomai o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e também através das orações e súplicas. Portanto, o que tiramos deste ensino do Santo Apóstolo é que o Filho de Deus deve ser fiel, justo em todo o seu viver, perseverante na prática do bem e da justiça, cheio de fé, confiança no poder celestial e nos santos e anjos que a Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, envia para guardar os seus filhos. Calçado os pés com o evangelho da paz e a espada do Espírito, ou a palavra de Deus, que se refere o Santo Apóstolo, é a observância e a prática da doutrina e da disciplina que a Igreja Apostólica ensina, tendo uma moral elevada, de bons costumes e boa educação e respeito pelo próximo. Portanto, a doutrina e a disciplina desta Igreja Apostólica nada mais é que o Evangelho do Reino dos Céus, que nos trouxe o Senhor Jesus, e através da Santa Vó Rosa nos ensinou muitos mistérios e ensinos que não pôde revelar no seu tempo, quando disse aos seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar, isto é, não podereis compreender. E esta é a expressão da mais pura verdade. Quando Jesus disse isto ao seu tempo, aquele povo não iria compreender na verdade, como nos dias de hoje, estas revelações através do Consolador, o mundo não pode compreender, até mesmo porque se cumpre a palavra de Jesus quando ele disse: o mundo não pode receber, nem pode ver, mas vós o conheceis e recebeis. Mas por que o mundo não pode receber? Porque o mundo está cego espiritualmente, morto, preso na palavra que disse São Paulo, porque não tem a verdadeira revelação do Espírito, e não se curva diante das palavras de Jesus, e não aceita o Consolador, se esquecendo da palavra de Jesus, quando ele disse: quem receber a quem eu enviar, receberás a mim. Portanto, quem aceitar a Santa Vó Rosa, a doutrina por ela ensinada, recebe a Jesus, o Senhor da vida. E só pode ter vida no Espírito todo aquele que vencer o pecado e permanecer fiel. Até mesmo porque precisamos vencer o pecado, para que quando dobrarmos o nosso joelho, para buscarmos a graça de Deus para uma cura, possamos ser ouvido e atendido. Precisamos policiar a nossa vida, se estamos dentro da doutrina e da disciplina, porque a oração de um justo é ouvida no céu. E foi o próprio rei Davi que disse isso. Ora, irmãos, tão quão grande e importante é estarmos dentro da doutrina e da disciplina, para que quando orarmos, recebermos aquilo que pedimos. Por isso,
Neste momento, meus prezados irmãos, eu passo a ler o testemunho, um testemunho muito importante, que mostra a importância de sermos obedientes. Eu vou ler esse testemunho, mas para testemunhar esta verdade, eu digo: há entre vós, há entre nós, alguém que, como esse testemunho que eu vou ler, também soube confiar nas horas mais difíceis da sua vida, quando os médicos disseram para a família que 4 dias de vida restava para um jovem. Isto não abalou a fé daquele jovem, porque ele sabia com quem estava e aonde estava. E este jovem passou por grandes lutas materiais, enfermidades em seu corpo, mas que só atingiu o seu corpo, não abalou a sua fé, não atingiu o seu espírito, e ele está presente entre nós. É por isso que eu digo aos jovens: sejam como Santo Estevão, não neguem a sua fé. Mas muitas vezes alguém pode dizer: eu não nego a minha fé, mas nega sem saber. O que é negar a fé? Não é dizer eu não sou apostólico, é a sua conduta diante do mundo tem que fazer a diferença. Quando um jovem apostólico está no meio da sociedade, se ele estiver como um verdadeiro apostólico, ele é diferenciado. Eu digo para os irmãos e para as irmãs, que não é nem pelas vestes, mas é pelo brilho do Espírito que reflete no rosto de cada um. É bem verdade, é preciso estar dentro da doutrina. Mas quando Jesus disse que seu povo era uma luz a brilhar, estava falando do brilho espiritual, que diferencia de uma humanidade que vive num mundo de escuridão, e quando olha para um apostólico que em tudo ele é fiel, eles enxergam algo de diferente, até mesmo porque o seu corpo não revela a vaidade que domina o mundo, mas a simplicidade de um jovem que traz na sua alma o respeito e o amor a alguém que deu a sua vida por nós. E por isto, quando este jovem clama pelo poder de Jesus, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, e santos de grande poder, estão prontos para lhes atender. Ouçam, irmãos, esse testemunho. Em 26 de agosto de 2017, nosso irmão Marcos Tadeu Rossi, frequentador das reuniões na sede da Igreja Apostólica, assim testemunhou em sua carta em maio de 2012. Comecei a sentir fortes dores no estômago e no peito, e em uma consulta médica, o cardiologista disse que eu estava sofrendo de angina. Fui submetido a um cateterismo e constatou veia coronária entupida. Fui submetido a angioplastia para colocar 4 stents e 2 balões para desentupimento da veia. E se houvesse rompimento, me levaria a óbito. No início do procedimento, o sangue parou de circular. O sangue parou de circular na veia e eu tive um infarto por cerca de 10 minutos. Eu confiei muito em Deus, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no profeta Santo Irmão Aldo. Então o médico colocou medicações no soro e na veia. Foi desentupida. Após 4 dias recebi alta,
mas a dor no peito continuava intensa. Foi feito 4 cateterismos e uma equipe especializada diagnosticou neurite intercostal. Apesar dos remédios que eu tomava, eu sentia muita dor insuportável. Passei por avaliação psicológica e fui medicado com remédio muito forte. E ficava dopado, sem força para nada. Os médicos disseram que se eu não melhorasse, iria me induzir ao estado de coma, quando eu perderia a noção de tudo. Minha esposa, indo à sede da Igreja Apostólica, pediu a intercessão do Santo Irmão Aldo, pois com 45 dias de internação, eu continuava sofrendo muitas dores. Um novo cateterismo diagnosticou que a veia aorta estava entupida e fui submetido a outra angioplastia de grande risco, com apenas 10% de chance de sucesso. Eu e minha família firmamos nossa fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e a cirurgia durou 40 minutos. Porém, ao término, o médico disse que eu havia recebido um milagre e que as bênçãos de Deus estiveram sobre suas mãos, pois um caso tão difícil tornou-se tão fácil. Hoje eu e minha família agradecemos à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por este grande milagre. Assinado Marcos Tadeu Rossi, frequenta a sede da Igreja Apostólica. Eis aí a prova em que Deus ouve a oração de um justo. E não há como ninguém ser justo nesta terra, se primeiramente ele não deixar as leis divinas reger o seu viver, ser calçado com o Evangelho da justiça. E quando fazer uso da oração, a sua consciência não lhe acuse de desobediência, mas tendo a certeza que a sua oração não irá simplesmente ecoar no canto aonde está, mas ultrapassará o espaço e chegará ao trono de Deus Pai. Mas para isto acontecer é preciso ter muita confiança, como teve o profeta Jonas, quando esteve no ventre do grande peixe, lá no profundo dos mares, arrependido da desobediência a Deus, no ventre do grande peixe, no fundo dos mares, ele orou a Deus, e a sua oração foi ouvida por Deus, e ele voltou a caminhar na presença do Senhor Deus, pregando na cidade de Nínive, chamando o povo ao arrependimento. Jovens apostólicos, atentem para esta palavra, ouça ela com espírito, e deixe, como diz o hino, Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima trabalhar o seu espírito, e será um jovem de talento diante de Deus e de Jesus, porque as coisas deste mundo são passageiras. A beleza em que o mundo dá valor não é a beleza em que Deus criou para o seu espírito. Por isso, tornar-se-á grande aqueles que forem sinceros e humildes na prática da doutrina e da disciplina. E quando clamares, será ouvido. Irmãos,
Eu costumo dizer que nós apostólicos temos tanta graça que muitas vezes passa o dia inteiro, não oramos nem mesmo para agradecer. Em contrapartida, Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus passava horas, noite orando. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que o olho da nossa carne contemplou, passava noites e noites orando a Deus por nós. E eu tive a oportunidade de um dia, quando conversando com o Irmão Aldo, uma conversa rápida, eu fui transmitir a ele o abraço de uns irmãos de uma congregação. O Irmão Aldo me disse estas palavras, assim: é razoável que todos queiram me ver, mas pode dizer nas congregações por onde andar, a nossa igreja é muito grande, mas eu vejo todos na palma da minha mão. Observem, irmãos, que para Deus e os seus santos não há distância. E com que alegria o Irmão Aldo nos contempla, com que alegria os anjos aqui estão, mas muitas vezes, com que decepção contempla alguns que não valorizam tanto que deveria valorizar. Por isso Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, se outras cidades tivessem tido a oportunidade que vós tem de ouvir estas mensagens, não sofreriam tanto. E eu digo para o povo apostólico, quando alguns aprenderem a entender o valor da nossa disciplina, não precisará mais o pastor estar falando tanto de disciplina, porque ela é obedecida automaticamente. Como disse São Paulo, quando usares da verdadeira conversão, então cessará tudo que é de errado, porque viveremos num corpo de carne, mas em espírito. Prezados e amados irmãos, a hora já faz com que nós paramos por aqui. Eu quero neste momento manifestar a minha alegria, o meu contentamento de, após alguns dias, meses, ter revisto meus irmãos pessoalmente. Posso dizer, como disse São Paulo, eu ansiei muito este momento de vê-lo pessoalmente, porque sempre estou vendo, na verdade, em cada reunião através da internet. Mas o meu desejo era revê-los pessoalmente. E posso manifestar a todos a minha alegria e o meu contentamento nesses momentos gloriosos que juntos nós passamos, meditando na perfeita vontade de Deus nosso Pai. E tenho a certeza que a graça de Jesus está sobre todos nós. Graça esta trazida através da Santa Vó Rosa, do Irmão Aldo e dos santos e anjos. E quero parabenizar a igreja pelo belíssimo templo que vocês construíram, e como um presente para o nosso Deus, e em contrapartida, um presente do nosso Deus para os irmãos. Que a beleza daquele templo reflita na beleza, na santidade, no Espírito e na união de um povo que representa o Consolador. Amados irmãos, agora nós vamos então nos colocar em pé para agradecermos a Deus. Tá bom. Olha, irmãos, eu sempre gosto, quando peço para ficar em pé, eu já faço a oração, mas chegou um aviso muito importante, eu quero aproveitar e fazer. É um convite. No próximo sábado, no dia 23/9/2017, teremos evangelização infantil no salão de ensaio da Rua Trindade,
com o pastor Rodrigo Machado. Usaremos como material de trabalho o Boletim Mirim. Os pais que sentirem em seus corações o desejo de incentivarem seus filhos no aprendizado apostólico, traga seus filhos para estudarem conosco. Este trabalho é mensal e não será direcionado para os alunos atuais do Instituto, e sim para todas as crianças apostólicas. Atenciosamente, os educadores do Instituto. Olha, irmão, eu assim, quando eu peço para a igreja ficar em pé, eu já gosto de fazer a oração, mas, em virtude deste aviso, eu quero assim dizer para os pais: levem os seus filhos, arraigue no coração deles esta doutrina. Jesus, aos 12 anos, estava no templo, respondendo pergunta que os doutores da lei não sabiam. E quando São José e Maria perguntaram: filho, mas por que estais? Mãe, olha que palavra, mãe, convém cuidar das coisas do meu pai. Com 12 anos. Então levem os seus filhos, sim, ensinem a eles que isso é bom. Agora nós iremos orar. Cabeças curvadas, vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso e soberano Pai Celestial, Senhor, Senhor da vida, Criador do céu e da terra, ó Pai Santo, quanta bondade, quanto amor o Senhor tem por nós, quanta honra o Senhor nos deu, de sermos feitos à Tua imagem e à Tua semelhança, isto nas virtudes do Espírito. Pai Santo, o Seu amor é tão grande, que o Senhor viu o homem, o ser perdendo esta semelhança, houve por bem enviar Seu Filho amado, Jesus, príncipe e o autor da vida, veio a esta terra, passou por um terrível sofrimento, na esperança de nos dar a paz que domina o reino dos céus, em que nós já usufruíssemos dela aqui na terra, através de uma doutrina, de uma disciplina. O Senhor Jesus, com os seus santos, estaria junto a nós. Podemos sentir isto hoje, Senhor, através da manifestação do seu poder, através do outro Consolador, através do santo irmão Aldo. Ó Jesus bendito, recebe o louvor e adoração do teu povo, ouve as nossas súplicas, dai a nós mais entendimento e mais sabedoria, aos nossos jovens, que não se iluda com as vaidades deste mundo, mas que busquem a beleza espiritual, e a felicidade que tanto busca, está tão perto, está no Senhor Jesus, na Santa Vó Rosa, em Maria Santíssima, no Santo Irmão Aldo, na obediência à doutrina e à disciplina. Ó Deus bendito, agradecemos do profundo do nosso coração. Eu quero agradecer a Santa Vó Rosa, o Consolador, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, esses santos que representam o poder do Pai, que conduziu os teus filhos, meus amados irmãos, até aqui, e os abençoou e está abençoando. Eu rogo que dê entendimento e sabedoria, para nesta unidade espiritual continuarmos representando o reino dos céus. Agradecemos a Senhora Santa Vó Rosa, pela presença de santos e de anjos em nossa reunião, que veio abençoar a todos. Rogo que abençoe aqueles que também nos acompanham através da internet, em que os visitantes tenham verdadeira uma visão espiritual do que é verdadeiramente servir a Deus, o que significa a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Peçam a Jesus entendimento e compreenderás esta verdade. E assim, agradecemos a todos os santos e os anjos do nosso Deus. Agora, Santa Vó Rosa, nós estamos chegando ao término da nossa reunião. E eu coloco a minha mão nessa caixa de oração,
mas eu reconheço que a virtude ela vem do teu divino Espírito, para dar a esses nomes aquilo que eles tanto te pedem, e que eles, reconhecidos da graça alcançada, venham honrar e glorificar o teu santo nome. E agora, Santa Mãe, os teus filhos irão de regresso para os seus lares, felizes por saber que estão amparados e guardados pelo teu poder, representado pelos anjos e os santos da glória do Pai. Dei a toda uma tarde de paz e uma semana de inteira consagração e obediência ao reino dos céus, e fortaleça a fé, a unidade espiritual do teu povo. E assim, irmãos, recebam a bênção de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o amparo, a bênção e a proteção do Santo Irmão Aldo, permaneça na vida dos irmãos, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Está encerrada a nossa reunião, que Deus os abençoe a todos.